Sextou, hein, meus irmãos? Sextou, ufa, o tempo tá voando, hein? Já estamos terminando outubro, daqui a pouco tá terminando o ano, daqui a pouco tem Papai Noel, daqui a pouco tem Mercado da Bola, que meu irmão Anselmo Mesquita lá do manicômio ama. As especulações todas das contratações, das saídas, os troca-trocas. Ô, pessoal que não me leve a mal aí, hein, meu? Eu me lembro nos anos 70 que o Fluminense, no Rio de Janeiro, o Francisco Horta, que era o presidente do Fluminense, teve a ideia de fazer os troca-trocas. Então, jogar 3 jogadores do Fluminense por 3 jogadores do Flamengo, né? Porra, cara, legal pra caramba aquela movimentação de mercado. O jogador que jogava num time foi jogar lá no outro. Então, isso era muito legal. Criatividade para tempos em que não existia muita grana, né? Para poder, de alguma maneira, rechear o seu elenco com craques. Enfim, falta criatividade no dirigente de hoje, né? O dirigente de hoje sabe lamentar bastante, sabe, como é que se diz? Sabe reclamar bastante. Enfim, uma série de coisas, mas criatividade mesmo. Nosso Luiz Cunha, ex-diretor de futebol de São Paulo, falava muito disso. Falta criatividade para você poder, em tempos difíceis, promover uma série de mudanças e uma série de alterações. E aí, Criciúma, gente? Criciúma, Crici 2, Crici 3. O Criciúma que deu um trabalho danado, né, pro São Paulo na Libertadores, na nossa primeira Libertadores. São Paulo o Criciúma deu um passeio no São Paulo. Jair Lenz era o ponto esquerdo do Criciúma. E o Luiz Felipe Scolari, que ainda não era o Filipão, né? Quem diria que depois de uns tempos à frente o Filipão fosse se tornar um campeão do mundo com a seleção brasileira, né? São Paulo teve muita dificuldade lá. O Tele ainda desdenhava da Libertadores, né? E aí o São Paulo teve um choque de realidade que levou ao título na nossa primeira Libertadores. Enfim, o Criciúma está na vida do São Paulo. Toda vez que o São Paulo lembrar das grandes conquistas, o São Paulo vai lembrar, logicamente, por ter passado pelo Criciúma nessa Libertadores. Não vai ter vida fácil. Alguém acha aí que vai ser fácil o jogo? Alguém acredita que vai ser fácil? Criciúma lutando ali para fugir ali de baixo, né? O São Paulo lutando entre aspas, porque eu não tenho a mínima confiança nesses jogadores, né? Então, assim, lutando entre aspas para buscar esse tal aí de G4, de Libertadores direto, né? O que seria o mínimo a se entregar numa temporada inteira em se tratando de São Paulo Futebol Clube, em se tratando da tal competência que o presida disse que tem na administração, né? Então, assim, seria o mínimo a entregar. Os jogadores têm obrigação de entregar isso para o torcedor. Vamos ver como vai ser o comportamento depois de uma semana treinando. Mas de pré-jogo, eu vou falar mesmo no vídeo de amanhã, né? Pela manhã a gente faz um vídeo para poder falar a respeito desse pré-jogo também. Rony Altieri, São Paulo Raiz na área. Agradecer os irmãos aí pelos comentários, agradecer pelas curtidas. São Paulo Raiz, o canal que despenca, hein, meu? É que a gente não passa pano, né, irmão? Eu não vou conseguir com barba branca, com a idade que eu tô, né? 88 anos. Então, assim, eu não vou. Agora não é hora da minha vida de ficar passando pano pra ganhar like. O que eu vou fazer? Eu falo o que o meu coração fala, o que o meu coração pede com relação ao São Paulo Futebol Clube. E tudo isso, senhores, é em defesa da instituição, não é em defesa de quem administra o São Paulo, não é em defesa de jogador, não é em defesa de comissão técnica, não é em defesa, não é em defesa da instituição. Se eu entendo, pelo que eu conheço de São Paulo Futebol Clube, pelo tudo que eu vi do São Paulo crescer e se desenvolver, que as coisas atualmente e de um tempo para cá não estão nada legais, como eles dizem que estão, eu vou logicamente chegar aqui e vou falar aquilo que eu sinto, né? Aquilo que o meu coração fala e a minha indignação por ver o São Paulo numa situação como essa, né? Estava comentando com meus irmãos lá do grupo de WhatsApp sobre isso também. O São Paulo vive a síndrome, na verdade, meus queridos, da migalha. A síndrome da migalha. Não é de hoje, né? Já faz alguns anos que eu falo sobre isso, né? O torcedor receber tão pouco, né? E ficar extremamente extasiado e feliz porque está recebendo esse pouco. E é muito difícil. E aí não entra soberba não, viu, gente? É muito difícil, meus irmãos, a gente, de alguma maneira, assimilar o que acontece no São Paulo, né? A ausência de administração, os problemas financeiros que todas as administrações anteriores e essa jogaram o São Paulo no buraco, né? A displicência, a má vontade e irresponsabilidade
de alguns jogadores quando coloca a camisa do São Paulo Futebol Clube, a ausência completa de protagonismo que sempre esteve presente na história do São Paulo desde Frederich. Ah, mas eu sou da turma de 35, então tá bom. Desde Leônidas da Silva, você vai encontrar protagonistas no São Paulo. José Poy, Rogério Ceni, Gerson, Pedro Rocha, Valdir Pérez, Gino Orlando, Zizinho, Renganeschi, não é? Raí, Miller, Cafu, Silas, Careca, Sidney, Zé Sérgio, Mirandinha, Serginho Chulapa, Oscar Bernardi e Dario. Sempre você vai encontrar protagonista na história de São Paulo, né? E hoje você encontra o que na história de São Paulo? O que esse grupo lá no futuro, que história que nós vamos ter desse grupo? Essa que é a pergunta. Entenderam? Por que a gente chega nesse ponto? E o torcedor são paulino, salvo aí as exceções, geralmente de quem é um pouco mais velho e viu e presenciou essa história gloriosa, acredita que o São Paulo é isso. Acredita que um jogador se torna ídolo quando ele chuta a bandeirinha no campo do adversário. Ontem o Yuri Alberto, como é que é? O Otávio Arlindo lá do Corinthians, fez o gol e chutou a bandeirinha. Ou seja, o Luciano, o seu feito já, né? Já caiu aí, não vale nada. Pra mim nunca valeu nada. Pra um monte de gente aí vale título. Teve cara que escreveu pra mim: eu prefiro um chute na bandeirinha dos caras do que ganhar o jogo. Então assim, o que você vai fazer? Não é verdade? Quando tiver campeonato de chutar a bandeirinha, não tô falando do bandeirinha, o que o Serginho Chulapa chutou, né? Mas, lá em Ribeirão Preto, mais a bandeirinha de escanteio. Então assim, por muito pouco, o torcedor hoje acaba se iludindo, né? Acaba acreditando mesmo que esses embustes da bola que estão aí são ídolos. Então, por exemplo, um jogador que ganha um salário alto, que vem com um nome pesado e que tem um monte de coisa, ele chega numa decisão, ele afina. Ele não faz o que a gente espera que ele faça. E aí numa partida que, né? Partida mequetrefe, como foi contra o Vasco lá em Campinas, ele... Aí tá vendo? Olha o cara aí, ó, o cara que você criticou aí, o cara fez gol e tal. Então assim, gente, qual é o significado dessa conquista, a vitória contra o Vasco? Os 3 pontos para classificar a gente, tentar classificar a gente para Libertadores. Será que nós vamos se contentar de novo que se não for para Libertadores a Sul-Americana tá beleza? Será que nós vamos se contentar? Será que quando acabar o ano a gente vai comemorar o título do time grande não cai? Como a gente tá fazendo aí há um tempão? Senhores, o São Paulo Futebol Clube não é isso. Isso, na verdade, é a síndrome da migalha. Ou seja, você aceitar a migalha como o máximo daquilo que os caras podem te dar. Que eles vão te dar migalha, eu não tenho dúvida. A questão é, você aceita isso? Essa é a pergunta para o torcedor são paulino, para o torcedor tricampeão do mundo, para o torcedor que já teve o maior estádio particular do planeta, para o torcedor que tem 3 Libertadores, para o torcedor que tem nomes maravilhosos na sua história, conquistas épicas como foi no Mineirão, contra o Atlético Mineiro no primeiro Brasileiro. Será que a gente vive de migalha? E o interessante é que o aval da migalha vem do principal representante, ou pelo menos que deveria ser, da instituição. Quando o presidente fala que a gente voltou a ser protagonista quando a gente chega em quarta de final, quando a gente chega em oitava de final de campeonato. Isso pra mim é o máximo. Isso pra mim é o máximo. Felizmente ou infelizmente, a gente cresceu e aprendeu, o presidente também, que diz que é da arquibancada, o presidente também, cresceu vendo um São Paulo protagonista ganhando, não sendo eliminado em quarta e como soltar rojão. Ganhando. Isso sim é protagonismo, né? O São Paulo, a gente cresceu vendo a construção de ídolos, ídolos que entregaram títulos, como Careca entregou título sendo decisivo, como Rogério Ceni entregou título sendo decisivo. Portanto, o que vem depois disso é migalha. Repito, o problema não está necessariamente na migalha. O problema está em aceitar a migalha. Essa é a grande questão.
É por isso que a gente continua pondo esse dedo na ferida, é por isso que a gente continua questionando, e é por isso que a gente continua indignado com algumas coisas que a gente vê. Ídolo para mim, meu irmão, é quem traz título, e não um título só, muito título, muita alegria, muita conquista e muita história. Chutar bandeirinha, meu irmão, para mim, ou ser artilheiro de gol inútil, para mim, não vai colar, infelizmente. Por isso que o São Paulo Raiz despenca a passos largos. É isso? É isso. Faz parte do jogo, faz parte do pacote, faz parte do espetáculo. Tá bom, irmãos? É isso daí. Temos que ganhar em Criciúma, hein? Mas amanhã a gente fala sobre o jogo. Ronel Thierry, São Paulo Raiz na área, uma sexta brilhante para todos vocês.